E aí, galera assustada? Senhora Morte traz um tema repleto de mistérios para vocês. Hoje eu vou falar dos zumbis haitianos. Bruxaria ou ciência? A moda zumbi, vista hoje em marchas, séries de TV como Walking Dead, filmes, games e até desenhos animados, nunca esteve tão em voga quanto agora. Nem mesmo quando surgiu em 1968 com o filme A Noite dos Mortos-Vivos, do diretor César Romero. Mas a primeira história dos cadáveres caminhantes data de 1932, com o filme White Zombie, de Victor Halperin. Alguns desses filmes abordam o assunto de forma cômica e outros nem tão engraçada assim. Mas eu garanto que no Haiti esse tema é levado tão a sério que até uma lei foi criada para tratar da matéria. As histórias de zumbis na ficção já causaram muitos risos e medo, mas as histórias reais que deram origem a essas criaturas são bem mais assustadoras do que as mostradas nas telas. As lendas sobre mortos-vivos se originaram através da ação de feiticeiros em rituais voodoo, religião africana, que durante a época colonial no Caribe passou a ser massivamente usada por escravos haitianos. Reza a lenda que os feiticeiros voodoo tinham o poder de ressuscitar os mortos de seus túmulos e fazê-los obedecer às suas vontades. E foi durante as primeiras décadas do século XX que alguns casos de zumbis se tornaram conhecidos, tendo essas criaturas inclusive sido fotografadas vagando pelo Haiti e trabalhando como escravos em fazendas de cana-de-açúcar e, sobretudo, obedecendo aos mandos de seus mestres voodoo. O primeiro caso documentado data de 1936, quando é vista caminhando com um andar cambaleante por uma estrada próxima a Porto Príncipe, capital do Haiti, uma mulher trajando apenas uma suja bata branca. Não demorou muito para aquele corpo que agia de forma estranha chamar a atenção das pessoas que se apressaram em ajudá-la, levando-a para um hospital. Lá os médicos constataram que a mulher que sacudia a cabeça violentamente não possuía alguns sentidos, ou seja, ela estava cega, surda e muda, e apenas conseguia reagir a certos estímulos. Logo, o caso ganhou as manchetes de jornais, com todos se perguntando: quem é essa mulher? Passado um tempo, ela foi reconhecida pelo marido e pelo irmão, que afirmavam ser Felícia Félix Mentor. Mas como isso seria possível se essa mulher já estava morta e enterrada há pelo menos 29 anos? Sem conseguir dar uma explicação lógica para o caso, o médico responsável afirmou que Felícia havia se tornado um zumbi. Intrigada com tudo isso, a escritora norte-americana Zora Neale Hurston, uma cética extremista, decidiu investigar e documentar o caso de Felícia. E após se encontrar e fotografar a morta-viva, saiu convencida de que ela seria uma vítima de feiticeiros voodoos chamados de Bokor, exímios praticantes da magia negra. Segundo o que disse Zora, esse foi um caso que ela jamais esqueceria e declarou: a visão foi terrível. Aquele rosto imóvel, com os olhos mortos, as pálpebras eram brancas em torno dos olhos, como se tivessem sido queimadas com ácido. Não existia nada que você pudesse dizer a ela ou extrair dela, exceto olhar para ela, e a visão de sua ruína era demais para suportar por muito tempo. Outro caso que teve grande repercussão ocorreu em 1980, quando um homem chamado Clerville Narcisse, que havia sido declarado morto em 2 de maio de 1962, apareceu num povoado do Haiti. O homem havia sido internado no hospital Albert Schweitzer
em Dishapelle, no Haiti, em 30 de abril de 1962, com mal-estar, fortes dores pelo corpo e febre alta. 3 dias depois, seu quadro clínico se agravou e ele faleceu, tendo sido declarado morto na presença da irmã por 2 médicos do referido hospital. Ele contou que estava consciente e que havia sido paralisado durante sua suposta morte, e disse ter visto quando o médico cobriu seu rosto com um lençol, e garante que foi ressuscitado e transformado em zumbi por um feiticeiro. Parentes, amigos e vizinhos reconheceram Narcisse e a família procurou um psiquiatra na tentativa de entender o acontecido. Após o homem ter respondido a várias perguntas pessoais com clareza, ficou confirmado que ele era de fato quem dizia ser. Logo, a imprensa internacional apareceu para cobrir a bizarra história, e muitas investigações científicas foram realizadas, chegando à conclusão de que Narcisse havia se tornado zumbi, devido ao uso de uma combinação de venenos naturais para simular sua morte, encomendada a um sacerdote de magia negra por seu irmão, em função de uma disputa de terras. Ele conta que após o enterro foi retirado do caixão por um feiticeiro voodoo e levado para trabalhar como escravo junto com muitos outros escravos zumbis numa plantação de açúcar no norte do país. Era dado a eles pelo bruxo Datura estramônio, uma planta alucinógena conhecida como pepino de zumbi, que causa estupor, perda de memória e dá um aspecto de morto em quem a consome. Somente com a morte do bruxo, em 64, e com a suspensão das drogas, que Narcisse recuperou-se e tentou reencontrar sua família, tendo sido achado em 18 de janeiro de 1980, vagando, seminu e em estado de choque nas cercanias de seu povoado. Segundo o etnobotânico e antropólogo canadense Wade Davis, que durante a década de 80, por 4 anos, 3 dos quais vivido no Haiti, berço do mito contemporâneo dos zumbis, investigou casos de mortos-vivos e declarou que algumas dessas poções de zumbi, feitas pelos sacerdotes voodoo, possuem um único ingrediente comum a todas elas, encontrado no fígado e nos órgãos sexuais do peixe baiacu e de algumas espécies de sapos existentes no Haiti. Chamada de tetrotoxina, ela é um potente veneno que, misturado a ervas alucinógenas e restos humanos, como ossos e pele, paralisa o sistema nervoso central e faz as pessoas parecerem mortas, sendo este, então, o principal ingrediente no processo de zumbificação. Se comprovado tal estudo, pode-se dizer que essa prática usada pelos feiticeiros voodoo estaria relacionada muito mais à ciência do que à magia negra. No ano de 1988, essa história ganha as telas dos cinemas através do filme A Maldição dos Mortos-Vivos, dirigido por Wes Craven, onde o tema zumbis era visto não por uma ótica fantasiosa, mas sim pelo lado científico. O filme foi baseado em fatos reais descritos no livro do antropólogo Wade Davis, chamado de Serpent and the Rainbow. Se a teoria de Davis é a resposta definitiva ao mistério, ou se tem algo de sobrenatural envolvendo os zumbis haitianos, não podemos afirmar. Mas, na dúvida, o Código Penal do Haiti determina que fazer uma pessoa parecer morta a ponto dela ser enterrada é considerado assassinato, não importa o que aconteça depois.